Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou a CVE 2026-79675, uma vulnerabilidade crítica no NLTK, uma das bibliotecas mais conhecidas do ecossistema Python para processamento de linguagem natural. A descrição pública diz que versões anteriores a 3.10.3 falham ao validar opções da JVM passadas por um parâmetro de chamada na função Java usada por wrappers Stanford. O impacto descrito é injeção de argumentos perigosos e possível execução de código arbitrário. Em outras palavras, um componente que muita gente enxerga como biblioteca de texto pode virar ponto de risco dentro de pipeline de inteligência artificial. Tese central. A CVE 2026-79675 mostra que pipelines de inteligência artificial não falham apenas no modelo. Eles também falham nas pontes entre bibliotecas, wrappers e runtimes, onde um parâmetro aceito sem validação pode mudar a fronteira de execução. Pergunta dramática: quando uma aplicação de linguagem natural passa opções para um runtime Java nos bastidores, você sabe se ela está processando texto ou entregando controle demais para uma entrada que deveria ser só configuração? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, lista de argumentos exploráveis, prova de conceito, sequência de chamadas ou tutorial de abuso. O objetivo é entender o que foi confirmado, porque o ângulo de inteligência artificial é real, quais ambientes devem se preocupar e qual resposta reduz riscos sem transformar o alerta em manual ofensivo. Vamos começar pelo contexto. NLTK significa Natural Language Toolkit. Ele é usado há anos em ensino, pesquisa, protótipos, automação de linguagem e partes de produtos que precisam tokenizar texto, classificar conteúdo, preparar corpos, conectar ferramentas externas ou integrar componentes clássicos de NLP. Mesmo quando equipes modernas falam em modelos grandes de linguagem, muita infraestrutura ainda contém bibliotecas de NLP tradicionais ao redor, scripts de limpeza, avaliação, rotulagem, extração, pré-processamento e validação. A CVE escolhida hoje não é sobre prompt injection, jailbreak ou resposta errada de chatbot. O risco está mais abaixo na pilha. Segundo a NVD, o problema aparece quando opções destinadas à máquina virtual Java são aceitas por uma função de integração. Em certas integrações, Python chama ferramentas Java para tarefas de linguagem. Essa ponte pode ser legítima e útil. O perigo surge quando a ponte aceita opções com poder demais e não valida suficientemente o que pode atravessar. Pense em um pipeline de inteligência artificial como uma linha de produção. O usuário envia documentos, a aplicação limpa texto, chama bibliotecas, executa extratores, passa por ferramentas auxiliares, grava resultados e alimenta busca, classificação ou um modelo. Se uma dessas etapas consegue acionar outro runtime, como Java, a segurança não depende apenas do código Python. Depende também de quais parâmetros são permitidos, quais arquivos podem ser lidos, qual processo é iniciado, com quais permissões, e quem controla cada pedaço de configuração. O fato confirmado principal é este: a NVD registrou a CVE 2026-79675 em 25 de agosto de 2026. A descrição aponta a NLTK antes da versão 3.10.3, validação inadequada de opções de JVM em chamada por parâmetro, wrappers Stanford e possibilidade de execução arbitrária de código. A fraqueza associada pela fonte é CWE 88, que trata de neutralização imprópria de argumentos em comando. A pontuação CVSS 4.0 indicada pela NVD é crítica, 9.3, com vetor de rede, baixa complexidade, sem privilégio e sem interação do usuário, conforme os dados recebidos do registro. As referências públicas incluem um advisory de segurança no GitHub para o projeto NLTK e um advisory da Vulncheck. Também consultei a página de releases do NLTK e o feed de vulnerabilidades exploradas conhecidas da CISA como contexto. Este relatório não confirma exploração ativa, campanha criminosa, vítimas, vazamento de dados ou presença no catálogo KEV. A leitura defensiva correta é: há um alerta crítico publicado, a versão citada como limite de correção, e as equipes precisam verificar exposição real nos seus próprios ambientes. Por que isso importa agora para a inteligência artificial? Porque pipelines de inteligência artificial costumam crescer mais rápido do que inventários. Um notebook vira job agendado. Um script de pesquisa vira microserviço. Uma prova de conceito de NLP vira parte de uma esteira de atendimento, compliance, análise de documentos ou enriquecimento de dados. Dependências antigas permanecem porque o resultado parece funcionar.
O risco é que uma biblioteca vista como inofensiva esteja em um caminho que processa dados externos, aceita parâmetros dinâmicos ou roda em servidor com acesso a credenciais, buckets, repositórios ou bases internas. O impacto possível deve ser descrito com cuidado. Não basta dizer que toda a instalação do NLTK está automaticamente comprometida. O cenário perigoso depende de uso do caminho afetado, passagem de opções para a camada Java, controle dessas opções por entrada não confiável ou configuração manipulável, e permissões do processo em execução. Mas quando esses fatores se combinam, a consequência pode ser severa: execução de código no contexto do serviço, leitura ou alteração de dados acessíveis ao processo, sabotagem de resultados e movimento para outros recursos conectados ao pipeline. A linha do tempo ajuda a priorizar. Na janela das últimas 24 horas, a NVD também registrou vulnerabilidades críticas em JIT-Python, Adobe Campaign Classic, Aluxio e outras tecnologias. O NLTK ganhou prioridade neste episódio porque une 3 superfícies que aparecem muito em ambientes modernos: Python, processamento de linguagem e integração com runtimes externos. É o tipo de alerta que pode passar despercebido se a equipe só monitora produtos de borda, firewalls e servidores web clássicos. Para equipes de segurança, a primeira ação é inventário. Procure NLTK em aplicações, containers, notebooks, ambientes de ciência de dados, imagens base, jobs de ETL, workers assíncronos, plataformas de avaliação de modelo, ferramentas internas de atendimento, pipelines de RAG e repositórios de experimentos. Não se limite à produção. Ambientes de pesquisa frequentemente têm permissões amplas, acesso a dados reais e dependências antigas, justamente porque foram criados para acelerar testes. A segunda ação é versão. Verifique se a instalação está em versão anterior a 3.10.3. Onde houver pacote vulnerável, planeje atualização para a versão corrigida ou mitigação equivalente indicada pelo mantenedor. Em Python, não olhe apenas requerimentos.txt. Confira logfiles, imagens Docker, ambientes com DA, notebooks exportados, funções serverless, cachês de build e artefatos que empacotam dependências. Um arquivo atualizado no repositório não significa que a imagem em produção já foi recriada e publicada. A terceira ação é redução de superfície. Se a aplicação não precisa chamar wrappers Java ou componentes Stanford, desative esse caminho, remova dependências opcionais e simplifique o runtime. Quanto menor a ponte entre Python e Java, menor a chance de parâmetro inesperado virar controle de execução. Se o caminho é necessário, garanta que opções sejam fixas, definidas por configuração confiável, validadas por lista permitida e nunca derivadas diretamente de entrada de usuário, documento recebido, campo de API ou conteúdo de repositório externo. A quarta ação é isolamento. Pipelines de inteligência artificial devem rodar com privilégio mínimo. O processo que analisa texto não deve carregar segredo administrativo por conveniência. Containers devem ter file system reduzido, rede limitada, usuário não privilegiado e escopo claro de leitura e escrita. Se algo der errado em uma biblioteca auxiliar, o dano precisa parar no container ou no job, não alcançar banco de produção, chaves de nuvem, repositórios privados ou sistemas de deploy. A quinta ação é monitoramento. Sem ensinar exploração, os sinais defensivos incluem execução inesperada de processos auxiliares, opções incomuns em invocações Java feitas por serviços de NLP, erro repetido em wrappers Stanford, arquivos temporários fora do padrão, conexão de rede partindo de worker que normalmente só processa texto, alteração de modelos ou artefatos logo após processamento de documentos e divergência entre versão declarada e versão realmente carregada no runtime. A sexta ação é cadeia de suprimentos. Dependências de inteligência artificial não são apenas o framework do modelo. Incluem bibliotecas de pré-processamento, conectores, parceiros, wrappers, tokenizadores, indexadores, ferramentas de avaliação, clientes de banco vetorial e utilitários de automação. Use SOM quando possível, gere lista de pacotes em cada imagem, faça varredura contínua de CVS, aplique política de atualização e trate notebooks compartilhados como software, não como rascunho eterno. Para lideranças, a pergunta de prioridade é simples: onde o NLTK processa conteúdo controlado por terceiros ou documentos vindos de fora? Um pipeline que analisa mensagens de clientes, currículos, tickets, contratos, anexos, páginas web, databases públicos ou textos enviados por API merece atenção mais alta do que um script isolado de laboratório sem dados sensíveis. Depois pergunte: esse processo tem credenciais, acesso à rede, permissão de escrita ou capacidade de iniciar outros programas? A combinação define urgência operacional. Agora vamos separar fato de incerteza.
Fato: a CVE foi publicada pela NVD em 25 de agosto, afeta a NLTK antes da 3.10.3 conforme a descrição, envolve validação de opções de JVM e tem severidade crítica nos dados coletados. Fato: o advisory de segurança do GitHub e a Vulncheck aparecem como referências. Fato: o ângulo de inteligência artificial é real porque NLTK é biblioteca de processamento de linguagem usada em pipelines de NLP e automação. Incerteza: não confirmamos exploração ativa, impacto universal em qualquer uso do NLTK, nem comprometimento de organizações específicas. Checklist final. Inventarie NLTK em produção, dados, notebooks e containers. 2. Identifique versões anteriores a 3.10.3. 3. Atualize ou aplique mitigação indicada pelo projeto. 4. Elimine passagem dinâmica de opções para runtimes externos. 5. Reduza privilégios e segredos nos workers de NLP. 6. Monitore chamadas Java inesperadas e comportamento anormal. 7. Inclua bibliotecas auxiliares de inteligência artificial no programa de vulnerabilidades, não apenas modelos e apps principais. A resposta para a pergunta dramática é esta: uma aplicação de linguagem natural só está processando texto com segurança quando os parâmetros que atravessam a ponte para outros runtimes são previsíveis, mínimos e validados. A CVE 2026-79675 lembra que inteligência artificial segura começa antes do prompt, começa no inventário, no isolamento, na validação de argumentos e na atualização disciplinada de dependências. Esse foi o Cyber Report, segurança defensiva, sem sensacionalismo, com foco no que precisa mudar agora.